Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai nos comunicar essa noite. Obrigado, Senhor, porque há um poder tão grande para dentro de nós, operando para produzir resultados. Eu quero te exaltar pela vida dos meus irmãos, pelo ouvido, Pai, o coração desejoso e aberto para ouvir as tuas mensagens, a tua palavra, Senhor, e acatar e receber com mansidão, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, amém, queridos? Muito obrigado, amém. Aleluia, vocês são ungidos, amém? Aleluia, muito obrigado, amém, queridos? Aleluia, então, queridos, há uma marca, amém, que acompanha esse ministério. Eu não sei se você teve a oportunidade, amém, de estar também, né, o pastor falou a respeito do Bispo Guto. Há uma marca que acompanha, queridos, a vida desse ministério. Você passa um momento, por mínimo que seja, junto ao Bispo Guto, e você vai ver que ele exala amor. Amém? Aleluia. Essa igreja, ela exala amor. Você concorda comigo, queridos? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? E sabe, a mensagem que está no meu coração, queridos, para essa noite, é uma mensagem que vai falar um pouco a respeito desse amor. Amém? Você sabe que você foi chamado para andar em amor? Amém? E sabe que andar em amor é independente de como você está sendo tratado? Amém? Independente de como as pessoas elas estão olhando para você. Amém? Aleluia. O amor que você foi chamado para andar, queridos, é de fato algo que vai partir de você para a humanidade. Amém? Partir de você para as pessoas. Amém? Você foi ungido, foi capacitado, queridos, foi habilitado a andar em amor em qualquer área da sua vida. Em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer lugar onde você, de fato, estiver lidando com pessoas, saiba que já há capacidade suficiente em você para você exalar esse bom perfume. Amém? Eu não sei se você sabe, queridos, mas andar em amor abre portas. Amém? Os últimos dias têm sido dias em que tem chegado uma mensagem no nosso coração a respeito de um tempo de portas abertas. Sabe, esse tempo em que as pessoas lá fora estão anunciando a respeito de uma crise, a respeito de um tempo em que lá fora estão existindo dificuldades. Eu quero dizer para você, queridos, que portas estão se abrindo para nós. Amém? Onde você chegar, onde você pisar, você precisa entender que as portas elas vão se abrir para você. Aleluia. Primeiro por causa do favor divino, por causa da bênção divina, mas você precisa entender, queridos, que há um propósito divino na sua vida. Aleluia. Sempre que você anda e você entende o propósito pelo qual você foi chamado, foi criado, você não desiste por causa da adversidade, mas você avança em meio à adversidade, porque você sabe quem foi que chamou você. Aleluia. Mas mesmo sabendo que nós somos chamados para avançar, fomos chamados para superar as adversidades, existem muitos momentos, queridos, que nós precisamos exercer aquilo que Deus colocou em nossas vidas. E um desses pontos chama-se amor. Amém? Essa foi uma semana que eu precisei exercer muito amor, precisei andar muito em amor. Aleluia. Sabe, existem momentos, queridos, que coisas vão se levantar, situações vão se levantar e se você não andar em amor, você não alcança o sucesso. Aleluia. Se você não se preservar em cima daquilo que Deus tem para a sua vida, você não pode chegar do outro lado. Porque a Bíblia fala a respeito de um caminho sobremodo excelente. Esse caminho sobremodo excelente é um caminho que só pode ser trilhado por aqueles que andam em amor. Aleluia. Não sei se você sabe, mas se você se preservar em amor, no amor que a Bíblia fala, o amor ágape, o amor de Deus, ainda que coisas possam vir contra você para querer derrubar você, elas não vão conseguir. Aleluia. Elas não vão obter êxito. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Muito embora, muitas vezes, coisas que possam levantar, possam não vir do mundo, possam vir mesmo dentro do contexto cristão, saiba que se você permanecer em amor, você não vai poder ser julgado. As coisas não vão poder julgar você, elas não vão poder derrubar você, elas não vão poder destruir você, porque quem anda em amor, anda debaixo de preservação, queridos. Você entende isso? Quem anda em amor está preservado, oh, aleluia. Quem anda em amor está coberto, está protegido por papai, aleluia. Sabe, há uma expressão que eu amo demais, normalmente eu falo sobre isso na igreja. As pessoas quando perguntam, e aí como é que você está? Né? Há uma expressão que sempre está no meu coração. Eu gosto de dizer, Deus cuidando de mim e eu gostando. Amém, queridos? Deus cuidando de mim e eu gostando. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite que Ele está cuidando de você. Diga assim, papai está cuidando de mim e eu estou gostando. Oh, aleluia. Isso é bom demais, queridos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está cuidando de você, queridos. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Aleluia. Sabe, é interessante quando você vai ver, no momento da criação, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, mas no Salmo, a Bíblia diz que Ele entregou ao homem. Tudo que você vê nessa terra, tudo que os seus olhos podem observar nessa terra, queridos, eu falo isso daquilo que Deus criou, foi criado para você. Então, nisso você observa o amor de Deus para com a sua vida. Em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. A maior expressão de amor, queridos, do próprio Deus, foi quando Ele olhou para a terra, Ele não viu nenhum justo, nenhum sequer.
Ele não viu ninguém que ele podia contar, que ele podia ter comunhão. E a Bíblia diz que ele não se agradou disso. Ele enviou o único filho que ele tinha para de fato morrer, pagar pelo seu pecado e pelo meu, quando nós, na verdade, não valíamos nada. Oh, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas aos olhos naturais, nós não tínhamos muito valor. Mas, ainda que alguém pudesse não encontrar valor em nós, queridos, Deus encontrou valor em mim e em você. Oh, aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele nos considerou de tão grande valor que Ele nos entregou o seu Filho quando nós nem mesmo merecíamos. Isso tem vindo na minha vida com muita ênfase, com muito, tem vindo de fato com muita força, porque uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, para vivermos o Evangelho, é que nós precisamos preservar o nosso coração. A Bíblia diz que tudo aquilo que deve guardar, guarda seu coração, porque seu coração depende de toda a sua vida. Vida de crente, muitas vezes, queridos, é vida onde as coisas vão acontecer, mas você precisa entender que o próprio Jesus Cristo disse que no mundo você teria aflições. E muitas vezes aflições podem se levantar de onde você menos imagina. Mas no momento que você guarda o seu coração, que você permanece firme na palavra, podem vir a tempestade, podem vir os ventos, podem vir qualquer coisa que vier, você permanecer firme, porque o Senhor te fará sobressair sobre toda e qualquer situação. Aleluia. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Aleluia. Oh, aleluia. Você abriu lá? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 11, no versículo 12, diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. É interessante, queridos, que a Bíblia fala que nós, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, não vamos ser conhecidos pelo testemunho que temos daquilo que nos foi dado, daquilo que nós temos em casa. Não, as pessoas não vão olhar para nós, não vão nos conhecer segundo a nossa conta bancária, mas o próprio Jesus Cristo nos informou que nós vamos ser conhecidos como discípulo dele se andarmos em amor. Aleluia. Isso não significa que você vai viver uma vida desprovida de recursos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus quer que você viva uma vida cheia de dinheiro no bolso. Você entende isso, queridos? Com a sua conta bancária recheada. Mas eu quero que você entenda nessa noite, queridos, que o principal fator, ou um dos fatores determinantes para o contexto de vida cristã, é o fato de você estar andando em amor. Porque a Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Você precisa entender nessa noite, queridos, que muitas vezes o caminho pelo qual você vai trilhar vai exigir de você mais atenção, mais cuidado, mas também vai exigir de você que você se policie para não sair do amor. O próprio apóstolo Paulo aqui, ele diz, olha, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Eu começo a observar aqui essa expressão, queridos, e duas coisas sobem no meu coração. A primeira delas, queridos, é que, de fato, Deus, ele quer que dentro desse contexto de amor, nós possamos crescer firmados e arraigados cada vez mais nele. Ao ponto de pessoas lá fora, ou até mesmo dentro da igreja, olharem para a nossa vida e dizerem assim, rapaz, verdadeiramente, fulano de tal é crente. Porque o cara está sendo espremido, mas o que sai da boca dele são palavras de amor. Oh, aleluia. São palavras de vida. Sabe, queridos, é interessante que quando você vai olhar para o contexto cristão, andar em amor começa dentro da sua própria casa. Começa na sua própria vida. Oh, aleluia. Eu pergunto a você, qual é o testemunho que as pessoas têm de você lá fora? Porque nós estamos na igreja hoje à noite, e a igreja é um lugar muito bom, é um ambiente propício ao mover de Deus, à bênção de Deus, ao favor de Deus. Aqui você recebe uma palavra que está pronta para mudar a sua vida, transformar a sua história. Mas, queridos, é lá fora que as pessoas vão olhar para nós e vão ter o testemunho, é crente ou não é crente? Oh, aleluia.
Oportunidade, queridos, que nós temos de pregar o Evangelho, elas vão se tornar muito mais fortes e muito mais eficazes quando nós tivermos uma vida que nos respalde em cima do amor divino. Oh, aleluia. Aleluia. Entenda algo nessa noite, queridos. Sempre que você andar em amor, sempre que as suas expressões, as suas palavras forem palavras que exalem esse amor, queridos, a Bíblia diz que esse amor ele vai constranger as pessoas. Eu nunca tive, ao longo dessa vida toda de ministério, oportunidades para andar em tão grande amor como eu tive ao longo dos últimos dias. Porque eu não sei se você sabe, mas quanto mais você quer acertar, mais perseguições podem vir. Aleluia. Jesus estava lá, diante de uma grande multidão, mas enquanto muitos honravam a vida dele, outros queriam apedrejá-lo. Enquanto muitos se achegavam a ele, que eles honravam a unção que estava na vida dele, muitos outros queriam matá-lo. Mas sabe, nem por isso que ele se deixou levar por uma palavra de permitir que Deus descesse fogo do céu para consumir uma cidade. Mas naquele momento, quando ouviu aquela expressão, ele perguntou, de que espírito sois? Porque essa não era a palavra, essa não era a mensagem que ele estava pregando. Mas a mensagem que ele pregava, por onde ele passava, era uma mensagem de amor. Sabe, eu começo a observar, queridos, na vida do próprio Jesus, ele operou milagres, ele operou maravilhas, ele andou sobre as águas, mas o principal objetivo dele era as pessoas. Por quê? Porque ele amava as pessoas. Sempre que você amar as pessoas, queridos, se prepare, porque o poder de Deus, os milagres vão estar prontos para se manifestar. Oh, aleluia! Aleluia! Muitas vezes nós pensamos que é somente a fé. Muitas vezes pensamos que é somente o conteúdo de palavras que temos, e isso é muito importante, não podemos desprezar isso. Mas, queridos, todas as vezes que você for motivado, do mesmo jeito que ele foi, por uma compaixão, por um amor às coisas de Deus, queridos, as portas vão se abrir para você. Oh, aleluia. E um outro ponto aqui muito importante desse contexto, ele diz assim, ó, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Quantos concordam comigo que a fé pode aumentar? Quantos concordam comigo que a Bíblia diz que a fé opera pelo amor? Então, por consequência, querido, nós podemos perceber também que se a fé que opera pelo amor pode aumentar, então isso significa, querido, que quanto mais eu estou na palavra, esse amor que Deus colocou no meu coração, ele pode ser exalado com mais força. Ele pode ser identificado com mais avidez. Não somente por nós, como também por aquelas pessoas que estão junto a nós. Aleluia! Oh, aleluia! Eu não sei se já passou, quem aqui já foi caluniado? Aleluia. Eu me lembro de um momento, queridos, que eu estava no nosso começo, né, de vida ministerial, né? Eu não sei se aconteceu com você isso, mas eu me lembro de um momento, queridos, que nós estávamos lá em uma determinada lanchonete lá em Maceió, em um restaurante, e sabe, estávamos comendo lá, tudo estava bem. Daqui a pouco entra uma pessoa lá e ela começa a gritar. E ela diz assim, olha, quem é o dono do carro tal? E ninguém responde. Aí ela vai para o outro lado e pergunta assim, quem é o dono do carro tal? E ninguém responde. Aí a minha esposa olha para mim e diz, rapaz, está falando do nosso carro. Aí eu disse, olha, eu tenho um carro desse. Ela disse, olha, tem alguém lá atrás arranhando o seu carro por completo. E só tem o seu carro. Eu digo, meu Deus do céu. O que eu fiz? Me levantei e eu fui lá atrás. Quando eu cheguei lá, queridos, o nosso carro tinha cerca de 4 meses de comprado. Na época, em 2008, era uma picape grande, carro top de linha. Mas quando eu cheguei lá, queridos, a porta arranhada de um lado por completo, uma lateral de um lado por completo, do outro lado por completo. E sabe, a pessoa que arranhou o carro, ela estava acabando de sair. Aí chegaram as pessoas junto a gente e eles disseram assim, olha, eu sei quem foi ela, vamos lá, vamos correr, vamos pegá-la. A gente pode chamar a polícia agora, a gente pode de fato prendê-la. E sabe, queridos, naquele contexto lá me veio aquela ira que não foi uma ira santa, amém? Me veio aquela raiva que não foi uma raiva santa, porque nem raiva santa existe. Mas, queridos, eu deixei, não sei o que aconteceu, mas nós deixamos que aquela pessoa fosse embora. E eu irado, queridos, e sabia quem era a pessoa. E aí uma pessoa está do meu lado, disse assim, eu estou com sede. Foi a minha esposa. E aí eu olhei para ela, eu disse, eu com vontade de dizer, né, mas o que é que eu tenho a ver com a tua sede? Eu estou sendo sincero para você, queridos. Mas eu olhei para ela e disse, eu vou ali comprar água para você. Queridos, nesse interim, muitas coisas aconteceram na minha mente, muitos pensamentos vieram. Mas eu me lembrei de uma palavra, queridos, que o Senhor Jesus, Ele trouxe ao meu coração naquele momento. Eu queria que você deixasse o dedinho aqui, fosse lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vai lá comigo, por favor. 1 Pedro. Aleluia. Capítulo 2.
versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Eu sei que essa palavra, queridos, para vocês é uma palavra, é uma vacina, né? Mas é possível que no nosso meio, queridos, alguém esteja recebendo essa palavra como um remédio, amém? Eu reconheço que essa igreja é uma igreja que anda em amor, amém, queridos? Aleluia. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 21, diz assim, ó: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Diga assim, ele se entregava àquele que julga retamente. Queridos, naquele contexto, eu indo, é uma região de praia, né? E naquele contexto, eu atravessando a pista, né? Lá em Maceió, quem não foi em Maceió, eu digo para você, vai em Maceió, irmão. Maceió é topada, amém? Maceió é top de linha, vai lá fazer uma visita e também vai lá no Verbo da Vida Farol fazer uma visita a gente também, amém, querido? Aleluia. Sabe, eu atravessando aquela pista ali, aí Deus começou a falar comigo. Nessa passagem, tem uma versão que diz que ele foi cuspido. Você já foi cuspido, querido? Quem é que já levou um cuspe no rosto? Eu já levei um cuspe no rosto, amém? Lá em Maceió tem uma ladeira chamada Ladeira do Calmon, né? E uma vez eu estava descendo aquela ladeira de pé, né? E passou, na época, um caminhão cheio de gente, né? E eu só ouvi aquela voada. Essa coisa eu não imaginei, que aquele cuspe ia vir no meu rosto, mas veio no meu rosto. Eu não sei se você já passou por isso, mas é a pior sensação que alguém pode ter. Mas eu digo para você, queridos, a sensação de alguém que está sendo traído, de alguém que está sendo ultrajado, de alguém que está sendo maltratado, é muito semelhante. Mas a Bíblia diz aqui, queridos, que Jesus não revidou da mesma moeda. Ei, queridos, você é crente? Você não foi chamado para revidar com a mesma moeda. Você quer viver os melhores dias da sua vida? Quer viver? Ande em amor. Aleluia, ande em amor. Sabe, esses dias têm sido dias que portas têm se aberto. Mas não é porque não tem existido pressão, porque a pressão tem vindo, como diz o pastor Humberto, de com força. Mas eu digo para você, queridos, porque nós estamos nos preservando em amor, nós estamos avançando. Aleluia. Jesus, queridos, a Bíblia diz que ele passou por entre aqueles homens quando queriam matá-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas não era somente por causa disso, queridos, mas porque Jesus, ele vivia, ele andava em amor em tudo aquilo que ele fazia. É por isso que a Bíblia vai ter dizer aqui, ó: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Deixa eu ver aqui nessa outra versão aqui, para você me acompanhar. Tem uma versão aqui que traz, de uma forma bem mais expressiva, esse contexto aqui. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Diz assim, ó, na Bíblia, a mensagem, do versículo 21 ao 25. Foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados. O mesmo que Cristo viveu, ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que esta vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo. Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu, sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que ele sofreu todo tipo de xingamento. Todo tipo de palavra, queridos, contra ele foi expressada. Mas ele não permitiu que aquilo entrasse no coração dele. Sabe, queridos, eu comecei a perceber ao longo dos últimos dias que normalmente o crente deixa de andar em amor quando ele não guarda o coração. Quando ele permite que fatores externos, queridos, entrem na sua vida. Aleluia. Sabe, o pastor Edgley trouxe uma mensagem muito maravilhosa ontem no Inspirados. Ele disse uma coisa que chamou a minha atenção. Ele disse que um barco, ele é projetado para não afundar. Mas sabe quando é que um barco afunda? Quando ele permite que coisas externas, queridos, comecem a entrar dentro dele. Quando ele permite que as águas comecem a entrar dentro dele. Sabe o que você precisa entender? Que esse é um tempo de você guardar o seu coração. Esse é um tempo, queridos, de você guardar o seu coração, porque é certo que grandes coisas estão prontas para acontecer. É certo que nós estamos prontos para viver os melhores dias da nossa vida, queridos. É certo que os milagres estão prontos para começar a acontecer. Oh, aleluia! Sabe, queridos, e esse é o tempo, queridos. Do mesmo jeito, queridos, que você pode vivenciar milagres, você pode também vivenciar adversidades. Agora, a diferença vai estar a quem você está dando ouvidos, ao que você está deixando que a sua atenção possa se levar. Porque, queridos, existiram muitas vozes na época de Jesus. Muitas coisas levantaram para querer barrar e travar o ministério de Jesus.
Muitas pessoas que eles afirmavam que ele não era o Cristo, mas ele não permitiu que aquelas vozes entrassem no coração dele, no ouvido dele. Ele não permitiu, queridos, que a voz da incredulidade fizesse parte da vida dele. Pelo contrário, ele blindou o seu coração. É interessante que a Bíblia diz que, em dado momento, ele foi lá e ele buscou o local onde estava escrito ao seu respeito. Você precisa entender, queridos, saber o que está escrito ao seu respeito. Porque quando você conhece, quando você sabe, você não permite, queridos, que xingamento, que adversidades, que problemas, que faltas, queridos, tirem você do foco, tirem você do caminho, queridos. Aleluia! Esse é o tempo, queridos, dos milagres acontecerem. Oh, aleluia! Eu sou muito feliz, queridos, em fazer parte desse tempo. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia assim, rapaz, tem expectativa no arrebatamento? Eu digo, meu Deus do céu, expectativa topada no arrebatamento. Sabe, eu acredito, queridos, que eu não vou ver a morte. Você entende isso? Não sei quanto é você, mas eu acredito que não vou viver a morte. Oh, aleluia. Eu tenho expectativa no arrebatamento. Eu tenho expectativa em estar com Cristo nos ares. Oh, aleluia. E eu me alimento disso. Oh, eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que você alimenta, cresce. Oh, aleluia. Tem aqui algumas flores aqui no altar. Amém? Eu não sei se você sabe, mas para que uma planta possa desenvolver, é necessário que ela seja alimentada. Aleluia. Você precisa se alimentar da palavra, queridos. Muitas vezes, você pode dizer que é muito difícil vencer algumas coisas. Mas a dificuldade não está naquilo que se apresenta. A dificuldade, muitas vezes, pode estar apenas naquilo que seus olhos estão vendo. Não coloca os teus olhos, querido, na adversidade. Coloca os teus olhos em Deus, porque é Ele que pode fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. Oh, aleluia. Volta lá para 1 Tessalonicenses, vai lá. 1 Tessalonicenses, agora, não, vai para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Aleluia. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Aleluia. Sabe, eu estava orando pela igreja, amém? E esses últimos dias tem sido disso que eu tenho apresentado diante do Senhor, amém? Esse momento, a igreja. E uma palavra saltou ao meu coração, Cris. Eu quero lançar essa palavra para você. Amém? Nós sabemos que esse ambiente é um ambiente muito excelente, pastor. Mas a palavra que veio ao meu coração, eu quero que você julgue o que eu vou falar, amém? As pessoas, elas são atraídas para esse lugar pela excelência, por como as coisas se apresentam. Mas há uma nota no meu coração, querido pastor, que as pessoas serão atraídas, sim, muitas vezes pela excelência, mas a partir de então, o amor que será exalado dessa igreja, pastor, ele vai fazer com que as pessoas sejam atraídas de locais que elas nunca imaginavam que viriam. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O amor, aleluia. O amor. Sabe, é interessante que você está num local, queridos, onde o amor e a presença de Deus é uma tônica aqui neste lugar. Aleluia. Sabe, todas as vezes que você anda em amor, você está guardado. Aleluia. O Senhor guarda você, Ele protege você, Ele guia você, Ele faz você prosperar, Ele abre portas, por mais fechadas que elas possam estar. Aleluia. Prepare-se para níveis ainda maiores do poder de Deus na sua vida, queridos. Aleluia. Da minha unção, da minha graça, da minha glória, da minha prosperidade. No momento que eu estava orando, essas palavras vieram, elas saltaram ao meu coração. Oh, aleluia. E essas são as palavras que eu lanço na vida de vocês. Se preparem para viver níveis cada vez maiores do amor de Deus na vida de vocês, queridos. Oh, aleluia. Sabe, é interessante, queridos, que você vai observar, oh, aleluia. Você vai observar que quando você exala esse amor, quando você vive esse amor, queridos, as oportunidades de você, de fato, mostrar para as pessoas, elas vão surgir. Oh, aleluia. Tu já experimentou viver com traição? Já experimentou? Não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Mas, queridos, eu quero dizer para você que, ainda que tenha acontecido, eu quero dizer para você que o amor de Deus dentro de você, ele já capacitou você a passar por cima como se nada houvesse acontecido. Oh, aleluia. Há um poder, queridos, nos conduzindo. Há uma graça, há uma glória, queridos, nos conduzindo. Oh, aleluia. Sabe, um dos pontos, queridos, que de fato tem vindo ao nosso coração nos últimos dias, é de fato viver e andar com expectativas elevadas. Muitas vezes nós somos acostumados a ter expectativas segundo aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo.
Mas sabe, queridos, a Bíblia nunca nos orientou a vivermos por vista, mas vivemos por fé. O crente foi chamado a viver por fé. E sabe, viver por fé, queridos, é entender que de uma hora para outra as coisas podem acontecer. É entender, queridos, que quanto mais você, de fato, está vivendo uma vida firmada nesses princípios, queridos, as portas vão se abrir sem você saber como. Você entende isso, irmão? Amém? Aleluia. Deus é bom, você concorda comigo? Amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Vai lá comigo, por favor. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém? 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Deixa eu ler para você aqui, queridos, na Bíblia Amplificada. Amém? A Bíblia Amplificada diz assim, ó, o amor dura para sempre, é paciente e benigno. O amor nunca é invejoso, nem transborda com ciúmes, e não é orgulhoso ou vanglorioso, nunca se mostra arrogante, nunca é presunçoso e não age de maneira inapropriada. O amor de Deus em nós não é irritável, impaciente ou rancoroso. Ele não leva em conta o mal feito a ele. Ele não presta atenção na injustiça, mas regozija-se quando o certo e a verdade prevalece. O amor suporta qualquer coisa e todas as coisas que vêm e está sempre pronto a acreditar no melhor de todas as pessoas. Aleluia. Ele diz assim, ó. A esperança dele nunca enfraquece debaixo das circunstâncias. E ele dura em todas as coisas sem enfraquecer. O amor nunca falha, nunca enfraquece ou se torna obsoleto ao chegar ao fim. Na Bíblia, a tradução Phillips diz assim, ó, o amor é tardio em perder a paciência. Aleluia. Quantos crentes aqui são pacientes? Aleluia, oh, aleluia, ei, aleluia. Tem gente aqui, está crescendo, estou crescendo. Mas sabe o que diz? Que a paciência está dentro de você. A paciência é um fruto do Espírito. Ela já está dentro de você. Sabe, eu me lembro de um momento que o Senhor falou comigo a respeito de decisões. Tudo na nossa vida parte de um contexto, de um princípio de decisão. Você tem a oportunidade nas suas mãos de decidir. Sabe, é interessante que diz assim, o amor é tardio para perder a paciência. Diz que a paciência, queridos, na visão do amor, ela é tão grande, tão grande, tão grande, ao ponto de chegar no infinito. Oh, aleluia. Sabe o que é ser paciente? Ser paciente é não buzinar no trânsito quando as coisas não estão fluindo. Oh, aleluia. Ser paciente, queridos, é você esperar pelo final da mensagem, sabendo que algo novo vai acontecer. Oh, aleluia. Ser paciente, queridos, é você entender que as coisas na sua vida, queridos, elas vão acontecer, mas há um tempo para elas acontecerem. Oh, aleluia. Sabe, é interessante que eu vejo muito crente impaciente. Eu nunca vi, queridos, tanto crente impaciente. Oh, aleluia. Tanto crente, queridos, de fato, nada acontece, o cara já está logo com raiva. Essa palavra está sendo mais para mim do que para você, mas tudo bem. Aleluia. Eu quero que você entenda algo, queridos, que quando você exerce aquilo que Deus colocou dentro de você, as portas vão se abrir. Porque eu não sei quanto a você, queridos, mas as portas, elas têm se aberto para mim, porque eu tenho andado nesse amor, nessa paciência. Ele diz aqui, ó, o amor é tardio para perder a paciência. O amor sempre procura uma maneira de ser útil. Sabe, eu vejo muitas pessoas, queridos, muitas vezes, né, elas falam assim, mas eu não estou sendo útil, né, eu não estou encontrando, né, eu não estou encontrando aberturas, portas. Mas a Bíblia fala, queridos, que essas aberturas, essa utilidade é você quem vai encontrar, é você quem vai se encaixar. Isso aqui, ó, o amor sempre procura uma maneira de ser útil. Sabe o que é isso, queridos? Ser gentil. Está aqui a minha esposa, né? Eu louvo a Deus, queridos, porque eu estou aqui diante dela, porque a primeira pessoa que poderia testificar que eu não ando em amor seria minha esposa. Você quer ver uma oportunidade maior do que você andar em amor, do que andar em amor com a sua esposa? Por que eu falo isso? Porque a sua esposa, queridos, ela está diante de você todos os dias. Aleluia. Não espera, queridos, que ela peça algo a você para você ser útil para ela. Seja útil antes que ela peça. É por isso que a Bíblia diz, o amor sempre procura uma maneira de ser útil.
Aleluia. Uma vez hoje de manhã, eu estava em determinado lugar, estava ministrando a palavra lá na igreja do pastor Josenildo. Sabe, em um determinado momento, queridos, eu fiquei com o meu cadastro amarrado, não percebi. E aí, quando acabou o culto, sem perceber, uma pessoa foi lá e amarrou meu cadastro. Daí a pouco o outro irmão chega e diz, rapaz, você que me assustei. O irmão chegou e disse, rapaz, queria tanto amarrar teu cadastro. Eu disse, e foi, irmão? Ele disse, foi. Queria tanto amarrar teu cadastro, mas o irmão chegou antes de mim e amarrou. Queria dizer, ele buscou uma oportunidade para ser útil. Mas por que ele fez aquilo? Foi simplesmente pelo fato de não querer ver que eu estava com o cadastro amarrado? Não. Foi porque ele não queria que eu levasse um tombo em cima do púlpito. O que é isso, queridos? É amor. Você entendeu isso, queridos? Aleluia. Sabe, essa igreja aqui, queridos, tem muita oportunidade de você servir. Muita oportunidade de você ser útil. Aleluia. Muitas vezes nós estamos esperando que as coisas caiam do céu. Quando, na verdade, Deus está esperando por nós para sermos úteis em alguma coisa. E ele continua aqui, ó. Presta atenção comigo aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Na versão Filhos, diz assim, ó. O amor não é possessivo. Eita, Jesus. Tem vários contextos aqui, viu, irmão? Porque você não conhece nenhum homem que era tão possessivo quanto eu. E eu não me refiro somente à mulher. Eu me refiro às coisas naturais também. Meu carro, ninguém dirigia. As minhas coisas, ninguém pegava. Irmão, quando eu casei, eu levei tanto troço para casa nova, tanto troço que não queria me desfazer. Sabe, muitas vezes nós temos medo de abandonar as coisas velhas. Irmão, a Bíblia diz que o que é velho tem que ficar para trás, irmão. Oh, aleluia. Deixa esse troço para trás. E sabe, quando eu casei, Cris, a minha esposa, na verdade, ela era viúva, uma mulher completa, né? Completíssima. Amém, querido? Aleluia. E quando eu casei, nós fomos morar juntos em uma casa. Ela com muita coisa nova e eu com meus troços velhos. Você entende isso? E hoje, muitas vezes, o que nós vivemos naquela época serve de riso. A palavra mangação aqui existe? Serve de mangação. Tinha uma televisão que eu tinha, Cris, naquela época, há cerca de mais de 11 anos atrás, uma televisão que eu tinha, que nós chamávamos ela de televisão de plasma, mas de plasma não tinha nada. Era uma televisão de 14 polegadas, que era tão velha, tão velha, tão velha, que para ela funcionar, tinha que ter um videocassete para passar os canais. Mas era velha. E o que acontece? Eu estava apegado àquilo. Mas, Cris, a Bíblia diz que o amor não é possessivo. Às vezes, queridos, a nossa possessão, ela está nos impedindo de avançar para o novo que Deus tem. E sabe, o que se falava no contexto de casamento? Sabe, é interessante que dentro do contexto de casamento, queridos, muitas vezes, eu não aguentava nem ver minha esposa conversando com outro rapaz. Porque é minha. Oh, aleluia. Ciúme? Posse? Não, queridos. Quando você tem consciência de que Deus está no negócio, a possessão não vai existir. Sabe, a única possessão que precisa fazer parte da sua vida é a possessão das promessas. Se aposta das promessas, se aposta do favor, oh, aleluia! Sabe, ele diz aqui, ó, o amor não é ansioso para expressar. Ansioso para expressar. Irmão, tu não sabe aqui que a ansiedade não é de Deus? A Bíblia diz que com toda a sua ansiedade, você não vai conseguir acrescentar um côvado na sua estatura. Então, pelo amor de Deus, irmão, se você entrou por essas portas ansioso, lança essa ansiedade lá fora, amém? E deixa ela lá. E quando tu for embora, pelo amor de Deus, não leva ela para casa, não. Sabe por quê, queridos? Porque papai está cuidando de você. E você devia mesmo, ela está gostando, irmão. Oh, aleluia. Queridos, nós temos um pai maravilhoso. Nós temos um pai, queridos, que independente de como as coisas possam estar se mostrando diante de nós, ele está cuidando da gente, queridos. E ele diz aqui, ó, o amor é bem educado. Eita, Jesus. O amor é educado. Diga assim, eu sou educado. Oh, aleluia. O amor é educado, queridos. Sabe, muitas vezes eu escuto aquelas pessoas que elas são por demais gentis, né? E muitas vezes alguém vai passar e nem precisa pedir licença, ela, com licença, aquela voz bem, sabe, bem suave, com licença. Eu tenho uma pessoa aqui que ela é muito gentil, né? Ela é muito, de fato, educada. É a Cristina. Meu Deus do céu, Cristina. Eu aprendo com você. Eu aprendo com Cristina. Ela passou de dia lá em casa e foram dias de céu na terra. Porque ela pensa, queridos, que ela foi lá para receber alguma coisa, mas nós foi que recebemos dela. Educação, queridos. Sabe, onde você chegar, essa sua educação, queridos, ela vai abrir portas. Aleluia. Quanto mais bem educado você for, mais amor você vai exalar. Olha o que diz aqui, ó. O amor não é insensível ou indelicado. Sabe, aqui eu quero pegar os homens agora, né? Muitas vezes os homens pensam, né, que o homem tem que ser bruto. O homem tem que ser, não, é se ensina ou não. Ah, mulher, fica assim, mulher, vai aqui. Mulher não dirige, né? Mulher não faz algumas coisas dentro de casa. Não, querido, eu vou dizer para você, amém? Eu tenho um casamento maravilhoso.
A minha esposa, sabe, uma vez eu estava conversando com uma mulher do pastor, e ela olhou para a Maísa e ela disse assim, eu sou tão assim, eu tenho uma inveja tão santa de você, uma inveja santa, irmão. Aí a Maísa perguntou por quê? Ela disse, porque o pastor deixa você ir para o shopping, e o meu marido não me deixa ir para o shopping. Queridos, eu nunca impedi minha esposa de ir para o shopping. Oh, aleluia. O amor não é insensível ou indelicado. Maridos, pelo amor de Deus, maridos, sejam sensíveis, sejam delicados com as suas esposas, com as pessoas ao seu redor. Sabe, por mais grosso que tenha sido o seu pai, por mais grossa que tenha sido a sua criação, você pode mudar. Porque você nasceu de novo, oh, aleluia. Há um espírito diferente na sua vida, queridos, oh, aleluia. Não é porque você aprendeu com seu pai que tem que ser grosso, que tem que ser macho, que tu tem que ser não, irmão. Nem todo homem, queridos, que é sensível, eu sou sensível. E eu sou homem todo, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, eu sou sensível. Tem momentos que eu chego para mim, eu choro. Você entende isso, irmão? Pastor Júnior, quando estava falando aqui, os olhos dele cheios de lágrimas, mas ele é um homem que chora demais, irmão. Oh, aleluia. Sabe, eu me lembro da minha época que eu não era crente, né? Minha mãe dizia assim, menino, fica calado aí, menino. Porque homem não chora. Não, queridos, homem chora. Aleluia. Quando o homem não chora, ele coloca para fora certos pensamentos e sentimentos de uma forma, queridos, muito áspera. Aleluia. Sabe, muitas vezes eu estou lendo a palavra e eu estou lá e minha esposa entra no quarto e eu estou chorando com o papai. Homem chora, irmão. Homem é sensível. É claro que esse nível de sensibilidade vai até um certo ponto. Cuidado também para não ser sensível demais, tá vendo, querido? Oh, aleluia. Mas não deixe de ser. Não deixe de ser. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, é interessante que o próprio Jesus... Irmão, vamos lá. Quer uma sensibilidade maior do que essa, de ter um discípulo seu no seu peito deitado? Jesus era sensível. Jesus era delicado, irmão. Aleluia. Não é porque o homem é sensível e porque ele é delicado que ele não é homem. Não, ele é homem. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, queridos. Muito cuidado na forma como você tem tratado as pessoas. Amém. Aleluia. Sabe, é interessante que eu estava esses dias lutando com Deus, assim, lutando de certa forma. Porque a mensagem que eu queria trazer era uma mensagem, sabe, assim, de portas abertas, de destravamento. Mas o Senhor disse para mim, pregue sobre amor. E diga para eles que essa igreja, ela vai andar em um nível de amor jamais visto. Oh, aleluia. E sabe, esse nível de amor, queridos, ele vai abrir portas para milagres visíveis. Para milagres, queridos, que, sabe, do mesmo jeito que no livro de Atos, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Observe lá, Atos capítulo 1 e capítulo 2, você vai observar que o nível de amor, o nível da conexão que aqueles discípulos tinham com o povo e entre eles, era tão poderoso que não tinha reservas. Se entre eles não havia reservas, imagine entre Deus e eles. Queridos, precisamos nos amar ao ponto de entre nós não haver reservas. Aleluia. Você entende isso, irmão? Amém. Deixa eu ver aqui o que é que a gente tem mais. O bichinho travou aqui. Oh, aleluia. Ele continua aqui, ó. O amor não guarda a lembrança do mal que fizeram com ele. Olha aí que maravilha, irmão. Tu lembra aquela expressão que muitas vezes a gente diz, né? Não, eu perdoei, mas eu não quero estar junto. Não, pastor, eu perdoei, pastor. Mas, sabe, eu prefiro que a pessoa fique lá e eu aqui. E se Deus tivesse perdoado você dessa forma? E se no momento que você já chegou a Deus, recebeu Jesus, Senhor Jesus te recebe como meu Senhor e Salvador, né, perdoa os meus pecados, aí Deus olhou para você, tudo bem, eu te perdoo, mas é você aí e eu aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, nós precisamos ter um coração tão livre de reservas, de picuinhas, de coisas, sabe, pequenas, ao ponto, queridos, de a gente lidar com pessoas que nos fizeram mal, que nos apunhalaram pelas costas, como se nada tivesse acontecido, queridos. Aleluia. Sabe por quê? Por causa do amor que opera em nós. Ele diz aqui, ó, o amor não guarda lembrança do mal que fizeram com ele. É impressionante como tem gente que lembra de coisas de 1900 antigamente. Amém, querido? De coisas que fizeram com ela, sabe, há anos atrás. Não, querido, joga isso no inferno. Perdoa.
Libera a tua vida, libera perdão, anda em amor e você vai ver as coisas acontecendo, queridos. Sabe, muitas vezes eu observo, pastor, lá na igreja, né? Pessoas, elas chegam e às vezes, queridos, as pessoas chegam e elas dizem, sabe, a vida parece tão perfeita que eu olho, rapaz, o erro está em Deus. Mas, queridos, se algo não está acontecendo na nossa vida, a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Eu sei que vocês estão andando em amor. Eu sei que vocês estão andando, sabe, correndo a carreira, andando de uma forma acelerada. Mas, sabe, grandes coisas estão prontas para acontecer. Sabe, há algo pronto para ser liberado na nossa vida, queridos. E nós precisamos entender que esse andar em amor é imprescindível. Sabe, ele diz aqui, ó. O amor não se alegra com a maldade dos outros. O amor não vai compartilhar o gozo dos que vivem a verdade. O amor vai compartilhar a alegria dos que vivem na verdade. O amor tem uma paciência infinita. Olha aí. Quantos tinha paciência infinita aqui, irmão? Aleluia. Ele diz aqui, ó. O amor não desconfia, tem confiança sem limites. É por isso que eu confio na minha esposa, irmão. Aleluia. É por isso que eu confio na minha liderança. É por isso que você tem que confiar nos seus pastores. Porque, queridos, o amor, ele não espera o mal. Mas o amor tem uma confiança sem limites. Diga assim, sem limites. Oh, aleluia. Ele diz assim, ó, o amor não vai enfraquecer a sua esperança. O amor pode durar mais do que qualquer coisa. O amor nunca falha. Querido, se você andar em amor, você vai se tornar uma pessoa infalível. Tudo aquilo que você colocar as mãos, queridos, vai prosperar. Tudo aquilo que você colocar as mãos vai acontecer, amém? E para finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, aqui no livro de Primeira Carta de João. Vai lá comigo, por favor. Primeira Carta de João. Aleluia. Capítulo 4, versículo 7. Oh, aleluia, Pai. 1 João capítulo 4, verso 7, assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pula comigo para o versículo 17, diz assim, e nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. A Bíblia diz que o amor pode ser aperfeiçoado em nós. Sabe, eu não sei se você percebe, mas algo só é aperfeiçoado na nossa vida quando nós fazemos uso, quando nós nos tornamos conhecedores. Amém? Toda vez que você andar em amor, que você tiver a oportunidade de exalar esse amor, você vai crescer mais e mais nele. Você vai perceber que vão existir momentos que ele vai se tornar automático. As suas respostas, as suas reações, elas vão se tornar automáticas. Porque agora já não há mais necessidade de esforço. Agora você simplesmente faz, porque sabe, queridos, que o que Deus chamou você para fazer. Ele continua aqui, ó. Aleluia. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quero chamar aqui o Ministério de Música, amém, queridos? Aleluia. Quantos aqui vão amar mais a partir de hoje? Amém? Quantos aqui vão, sabe, exalar esse amor mais a partir de hoje, querido? Sabe, uma grande oportunidade de você exalar, você de fato andar nesse amor é dentro da sua própria casa, com seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa, dentro da igreja. Quantos sabem que nós nunca vamos lidar com pessoas perfeitas? Amém? Agora, quantos sabem, queridos, que nós carregamos em nós mesmos, queridos, a oportunidade de fazer a diferença, de fazer as coisas acontecerem. A oportunidade de fazer a diferença, de fazer as coisas acontecerem, está na sua própria vida, queridos. A partir de hoje, ame mais. A partir de hoje, ande mais nesse amor. A partir de hoje, perdoe mais.
Sabe, e perdoar, queridos, não é simplesmente o fato de você dizer, eu te perdoo. Não, perdoar, queridos, é você de fato abrir a oportunidade, muitas vezes, para que aquela pessoa possa fazer parte do seu convívio. Para que com a sua própria vida, você possa mostrar como as coisas devem ser. Sabe, muitas vezes quando o pastor fala assim, né? Abra a oportunidade para perdoar e abrir a oportunidade para aquela pessoa fazer parte do seu convívio, que pode dizer, rapaz, isso é difícil demais. Dura coisa me pediste. Mas eu digo para você, querido, a semente que você semeia, você colhe. Amém? Amém? Quem curvar a sua cabeça? Amém? Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos, Pai, que o amor do Senhor já está dentro de nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, Pai, de andarmos nesse amor mais e mais. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque nós vamos sair daqui, Pai, nessa noite, transbordando, Pai, desse amor. E ainda, Pai, que de alguma forma, alguma coisa ao longo da semana, Pai, se levante para querer nos parar. Nós vamos lembrar, Pai, dessa palavra. E nós vamos agir conforme o amor que já está dentro de nós. Muito obrigado, Pai, porque eu vejo essa igreja, Pai, ela já tem andado, mas ela andando em níveis ainda maiores do amor do Senhor, Pai. Pessoas, elas chegaram aqui, Pai, por conta de uma palavra, chegaram aqui, Pai, por conta de uma palavra a respeito do que tem acontecido. Mas, Pai, eu vejo, Pai, pessoas se achegando a esse lugar, porque elas vão começar a dizer, rapaz, eu vou naquela igreja, porque o amor ali é algo tangível, é algo perceptível. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja, te agradecer, Pai, por esses pastores, pelo pastor Humberto, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, oh, aleluia.